nome é André Henrique, sou aluno do curso de Engenharia da Produção do Polo de Juquiá e através desse vídeo nós estamos explanando sobre o tema do projeto integrador que nos foi proposto, que é o tema Os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos públicos e privados. E através desse tema a gente escolheu desenvolver um projeto sobre calçadas acessíveis. Sabemos que a calçada ela é um meio no qual as pessoas têm acesso a espaços públicos e a espaços privados. E as calçadas no Brasil, em sua grande maioria, elas não oferecem um acesso com qualidade. Muitas vezes não existem nem calçadas, pessoas são obrigadas a transitar na rua, dividindo o trânsito com veículos, com ciclistas. E através desse projeto integrador, a gente buscou informações junto aos órgãos competentes, como as secretarias de transporte público e de mobilidade urbana, para estar sabendo se existe alguma lei no Brasil que regulamenta a construção e a reforma de calçadas. Então, através dessa pesquisa, dessas entrevistas, a gente buscou informações junto à ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e sabemos que existem normas que regulamentam a construção e a reforma de calçadas. Então, através dessa busca de informações, desse material que foi colhido, a gente desenvolveu um painel informativo, uma maquete que vem explicar como são essas leis, como são essas normas que regulamentam as calçadas, ou seja, para a construção de uma calçada existem os materiais adequados, existem as medidas mínimas para que os pedestres venham transitar, para que as pessoas que são portadores de necessidades especiais também possam transitar, possam usar as calçadas com segurança. Então, esse projeto ele vem nortear os órgãos públicos, empresas privadas, na construção dessas calçadas, na reforma dessas calçadas. Então, eu vou estar apresentando esse painel informativo e está explicando um pouco sobre essas normas, sobre esses regulamentos. Esse é o nosso projeto integrador sobre calçadas acessíveis. Trata-se de um painel informativo juntamente com uma maquete que vem estar explicando sobre a construção e a reforma de calçadas, quais são os parâmetros que devem ser seguidos e obedecidos através da ABNT, que regulamenta a padronização das calçadas no Brasil. Sobre a calçada, ela tem que ter um piso regular, um piso firme, estável e antiderrapante, com uma inclinação mínima de 3%. A calçada ela é dividida em faixa de acesso, que é utilizada pelo proprietário do imóvel para posicionar mesas, bancos e outros elementos autorizados pelos órgãos competentes. Tem a faixa livre, que é a circulação exclusiva de pedestres, e a faixa de serviço, onde se encontram os postes, vegetação, lixeiras, placas de sinalização, rampas de acesso, tampas de inspeção, equipamentos urbanos. E a faixa de acesso, que é a faixa pertencente, vamos dizer assim, ao proprietário, ela não tem uma largura mínima definida. Já a faixa livre, ela tem que obedecer a largura mínima de 1,20 m. E a faixa de serviço, onde se encontram os postes, vegetações, lixeiras, ela tem que ter uma largura mínima
de 70 centímetros. Então a faixa livre, juntamente com a faixa de serviço, elas juntas têm que ter uma largura mínima de 1,90 m. Já as rampas de acesso para cadeirantes, elas têm que ter uma largura mínima de 1,20 m e uma inclinação de 8,33%. Já ali as faixas amarelas, elas são as faixas, ou seja, são piso tátil, e eles se dividem em piso tátil de alerta, que é o número 1 ali, e o piso tátil direcional, que é o número 2. O piso tátil de alerta, ele serve para alertar os cadeirantes, pessoas portadores de necessidades especiais, como são as pessoas que têm dificuldade em enxergar ou não possuem visão, sobre os obstáculos à frente. Ou seja, o piso tátil de alerta, ele tem que estar em volta de tampas, de grelhas, ao redor de telefones públicos, de postes, de árvores, de qualquer objeto que venha ali estar atrapalhando o acesso, para que a pessoa venha estar informada que existe um objeto, algo que possa estar atrapalhando o seu deslocamento. Já o piso tátil direcional, ele serve para estar dando a direção do sentido. Se existe algum obstáculo, ele vai estar alertando a pessoa para mudar de direção. E sobre as tampas e grelhas, elas têm que estar no mesmo nível do piso, com suas juntas de dilatação de no mínimo 15 milímetros. Olá, eu sou o Luiz Henrique, sou o segundo autor desse projeto integrador junto com o André. Eu estou aqui para falar sobre a parte do nosso projeto, que é a entrevista. Nós entrevistamos a arquiteta Luciana Suginoshita, ela é responsável pela engenharia de trânsito na Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana da cidade de Registro, no caso a cidade onde eu moro. Ela foi bem solícita com a gente, atendeu nossos pedidos, nos recebeu na sala dela, na secretaria, e nós conversamos bastante. Algumas partes da entrevista estão no nosso projeto integrador, na parte escrita, no relatório. E ela pôde falar um pouco sobre a carreira dela, sobre as funções dela, sobre a visão que ela tem sobre mobilidade urbana, acessibilidade. Mas o ponto principal da nossa entrevista, que a gente queria conversar com ela, era descobrir perto de nós, no caso na cidade onde eu moro, na cidade de Registro, intervenções do Estado, né, da Prefeitura, do Poder Público, que melhorem a acessibilidade das calçadas, que melhorem a mobilidade urbana, que é o tema da nossa pesquisa, que é o tema do nosso projeto e o tema solicitado pela Univesp, né? E nós descobrimos, dentre algumas coisas que a Prefeitura de Registro já implantou em relação a esse assunto, nós pegamos algumas coisas que foram em relação às calçadas, que é o tema do nosso projeto. Nós pegamos dois lugares, um na Avenida Prefeito Jonas Banks Leite, que é a avenida principal da cidade de Registro, com muito fluxo de pedestres, e outra é na Rua Getúlio Vargas, que também é outro lugar com muito fluxo de pedestres. Vocês podem observar nas fotos que a Prefeitura de Registro realizou obras para deixar esses pontos de acordo com o que é solicitado pela BNT. Vocês podem ver a sinalização tátil, de segurança, as rampas com a inclinação exigida, as calçadas estão com grades para que as pessoas só atravessem na faixa. Aí vocês podem observar também a lombada elevada, né, o redutor de velocidade elevado para que os carros sejam obrigados a pararem, a faixa pedestre elevada, a faixa de pedestre em cima da lombada. Essas obras foram feitas para melhorar e garantir a acessibilidade dos pedestres por esses pontos. Existem outros pontos que a Prefeitura de Registro já fez obras, mas a gente escolheu esses dois para mostrar no nosso projeto. Bom, esse foi o nosso projeto integrador, espero que vocês tenham gostado. A gente aprendeu muito fazendo essas pesquisas, fazendo essas entrevistas, foi bastante engrandecedor para a gente. E é isso, muito obrigado, viu?